Fazia tempo, rapaziada, que não rolavam respondendo inscritos. Não vai ser domingo, mas vai ser segunda-feira. Acho que ficou aí umas 3 semanas sem esse vídeo. Já tava agoniado que eu não conseguia fazer para vocês, mas já tem algumas perguntas aqui separadas. Então, sem muita demora, sem enrolação, bora para mais um Respondendo Inscritos, entre aspas, de todo domingo. Bora para a primeira pergunta. Vídeo de realizamos o sonho e compramos a Ferrari das motos, Ducati Multistrada V4S. E o Intel 2133 comentou: vocês deveriam mostrar a negociação, ou pelo menos a recepção do cliente nesse caso especial, estilo TK, seria bacana. Nós não gostamos, cara. A gente não gosta de mostrar negociação, a gente não gosta de ficar nessa novela que o pessoal faz. É viral, dá muito seguidor, dá muito engajamento, dá muito comentário, a página cresce, tu ganha milhares de seguidores, só que nós não gostamos. A gente tem um conceito que a gente acha de que cada negociação cabe à pessoa que está comprando saber o que foi tratado e não gosta de expor a pessoa, não expor o que a pessoa está fazendo, se a pessoa está financiando, se a pessoa está pagando à vista, se a pessoa está passando cartão. A gente não acha isso legal, a gente acha que cada cliente tem a sua peculiaridade, tem a sua forma de negociar, tem a sua forma de tratar, tem a sua forma de ser atendido. Então são casos específicos e a gente não é muito fã desse negócio de expor as pessoas. A gente gosta sim de fazer aquele vídeo, de fazer o vídeo do cliente saindo da loja, dele contente em ter adquirido a moto, mas esse negócio de mostrar negociação e se ele está financiando e quanto que ele vai financiar e quanto que ele vai dar de entrada, e se o financiamento aprovou, se o financiamento não aprovou, se o crédito dele está bom, nós não achamos isso legal. Isso a gente sabe que dá muito engajamento, as pessoas gostam de ver isso, mas a gente tem essa ideia de que isso é pessoal, é problema da pessoa. Se ela está comprando, como ela vai pagar, a maneira com que ela vai pagar, a moto que ela vai botar no negócio, se ela vai ou não botar a moto no negócio. Então a gente prefere abrir mão dessa visibilidade, desse engajamento, desses milhares de seguidores que a gente poderia ganhar através desses vídeos para manter, né, como é que eu vou falar para vocês? Para manter como é que é? Me fugiu da memória agora. Para manter a privacidade do cliente. Então a gente quer que o cliente fique contente, que ele curta, que ele saia da loja feliz e que ele não seja exposto para milhares de pessoas, né, que ele não exponha para milhares de pessoas a maneira com que ele está negociando uma moto. Então nós não gostamos disso, acho que tá tudo bem nas lojas fazerem, tem um monte de gente que faz, tem um monte de gente que gosta, né? Não acho, cara, acho extremamente indiscreto, acho extremamente chato, né? Tu tá numa mesa negociando com uma pessoa e ter alguém lá atrás com a câmera apontada filmando, às vezes sem nem a pessoa saber que ela está sendo filmada, tá? Sem nem a pessoa saber o que ela está falando ali e a câmera lá atrás filmando. Cara, eu não acho legal. Tu tá numa chamada, né, às vezes de vídeo ou uma chamada telefônica no Viva Voz e uma câmera tá filmando aquilo para postar na internet. É chato. Eu jamais gostaria de, sei lá, comprar um carro ou comprar uma moto e alguém tá atrás de mim, escondido, filmando o que eu tô negociando com o vendedor. Eu não acho isso legal. E a gente não compartilha muito desse conceito. Então cada um faz da maneira que quer, mas a gente preza muito na loja pela privacidade, né? Pela privacidade de quem compra e de quem negocia com a gente. A gente tenta sempre fazer o melhor negócio, um negócio que agrada o cliente, que seja bom para todos. Faz aquele vídeo da pessoa saindo feliz da vida na loja, conversa, recebe bem, né? Mas assim, filmar, óbvio, filmar escondido, filmar para postar depois, expor a pessoa, não sei. Eu não sei o que vocês acham, mas a gente não gosta. A gente prefere então não ter seguidor, né? Não ter esse engajamento todo, essa montoeira de seguidor começa a aparecer do nada por conta disso. Prefere não ter do que expor as pessoas sem que as pessoas muitas vezes saibam disso. Não achamos muito legal. É um posicionamento nosso, né? Quer dizer que é errado? Não sei. Cada um acha uma coisa, cada um é livre para ter a sua opinião, mas a gente não gosta, portanto, nós não vamos fazer. 2. Como é andar com a moto que é a sensação do momento? CF Moto Ibex 450. E o Wanderson Macedo comentou: acho que você errou na sua opinião, hein? Vamos rever isso aí, kkkk. Cara, é a minha opinião. A minha opinião é a minha opinião. A opinião do Guilherme é a opinião do Guilherme. A opinião do velho é a opinião do velho. A opinião do fulano que comprou a moto é a opinião do fulano. Por isso que é opinião.
é o que eu achei da moto. Eu testei a moto, eu tirei as minhas impressões e eu, né, opinei isso. Então não existe certo ou errado, existe a minha percepção em relação à moto. E a gente fez uns 5 ou 6 materiais com ela, uns 5 ou 6 vídeos bons, rodando com a moto, e deu para realmente sentir a moto, curtir a motoca e ver também que existem sim pontos negativos na moto. Né? Muita gente acha que porque a moto veio barata é a melhor moto do mundo, é uma maravilha da engenharia. E na verdade é uma 450, né? É uma moto normal e eu expus, né? Expus não, mas a gente testou e opinou sobre a moto. E teve muita gente que não gostou do que a gente falou, teve outras pessoas que gostaram, mas é nada mais, nada menos que a nossa opinião. Por isso que eu falo, é bom assistir não só o nosso vídeo, assistir outros vídeos. Assistir vídeo de quem comprou a moto, de quem testou a moto. Tem muito vídeo que tu encontra dessa moto que são vídeos publicitários, são vídeos de pessoas pagas para testar e dar uma opinião sobre o produto. A gente não, a gente é independente, a gente não foi pago, a gente não ganhou uma moto, a gente não recebeu a moto para testar. A gente simplesmente teve a oportunidade de testar uma moto de um inscrito nosso, tá? De um inscrito nosso que adquiriu, e a gente ficou livre para expor a nossa opinião. E eu volto a falar, eu gostei muito da Ibex 450. Achei uma baita de uma moto que vai sim balançar o mercado, mas existem também pontos negativos. Existem pessoas que não adianta comprar esse tipo de moto que não vai estar adequado à realidade dela, não vai estar adequado à realidade de uso. Então não é porque ela lançou que, agora esquece, não vai vender mais nenhuma moto, acabou, é só Ibex. Não, ela tem o seu público. Ela tem o seu público e ela continua sendo um novo produto de lançamento. Ah, mas fora do Brasil já tem isso, aquilo. Cara, fora do Brasil já tem, no Brasil é outra história. A gente não sabe como ela vai se comportar ainda no Brasil. Tá chegando muito pouca moto, tem muito pouca concessionária. Então tu não sabe como é que vai ser isso, ainda é incerto. Eu acho legal a galera que tá comprando agora para testar, para meter no barro, para meter na estrada, mas cara, essas pessoas, elas vão ser cobaias, elas vão ter a primeira experiência. E a partir de agora, daqui a uns meses ou daqui a alguns anos, que a gente vai ver como a moto se comporta no mercado. Então tá longe assim, não é a melhor moto do mundo, vai acabar com todas as outras, não vai, tá? Não vai. Eles têm que vender muita moto, têm que trazer muita moto e abrir muita concessionária para acontecer isso. É excelente que tenha chegado o produto. Foi a mesma coisa quando chegou a Himalayan. Foi muito bom. A Himalayan até hoje balança o mercado. É uma moto que chegou assim, com pressão top, continua praticamente com o mesmo preço do lançamento, mas ela tem a parcela dela, né, de compradores, ela tem aquele percentual de vendas mensais, que não chega nem perto aí de uma Honda e Yamaha, mas ela tem o percentual dela. E a Ibex eu acredito que vai ser, entre aspas, uma nova Himalayan. Vai ter muito público, vai vender bem, só que ela não vai ser a líder, não vai ser a moto mais vendida, ela não vai derrubar as mais vendidas. Mas é um excelente produto, gostamos demais, teria sim na minha garagem, teria fácil uma moto dessa, mas não agora. Eu esperaria um pouquinho de tempo para ver como ela vai se comportar, como é que vai ser peça, como é que vai ser manutenção, para depois encarar uma. Mas claro que muita gente vai comprar agora e a gente sabe que daqui a uns meses a galera já vai estar trocando por uma moto de maior cilindrada, porque como eu falei, não deixa de ser uma 450, então vai se comportar como uma 450. Então muita gente vai comprar, em breve vai querer moto de cilindrada mais alta, com toda certeza. E aí a gente vai estar esperando essas motos chegarem pra gente, né? E chegar pra gente em troca de motos aí de cilindrada mais alta. Vamos e friso, gostei da moto. Muita gente viu pontos do vídeo e achou que a gente não gostou, mas na verdade a gente adorou. Eu gostei, cara, achei uma moto legal pra caramba, achei linda. Mas tenho a minha opinião em relação a conforto, em relação a algumas outras coisas que vocês vão conferir realmente vendo o vídeo de review completo dela. Vamos para 3. 3 é o mesmo vídeo, como é andar na moto que é a sessão do momento, CF Moto Ibex. E o Felipe ZX comentou, nem é questão de para trabalho essa área Lander faz sentido. Se o cara é entregador, ele quer economizar o máximo para sobrar dinheiro. Então tem que ir de Pop 110 Factor, não de Sari Lander. Discordo totalmente. Né? Tem muita gente que trabalha com entrega, não é entrega de lanche que eu tô falando, não é o cara que trabalha de noite para entregar lanche ou entregar pizza, é o cara que realmente trabalha o dia inteiro em cima da moto, que ele faz serviço de uma cidade para outra. Tem motoboy aqui de Itajaí que ele faz Floripa, Itajaí, Blumenau, Joinville, então às vezes num dia o cara roda 200 km entre uma cidade e outra, ele vai 100 para ir, 100 para voltar. Esse cara jamais vai andar de Pop 110 e Factor, ele vai precisar de uma moto 250 e 300, para ele ter
segurança, para ele ter um pouco mais de conforto, para ele realmente viver o dia dele em cima de uma moto. Então não faz sentido algum o cara comprar uma 110 e uma Factor, não faz. Ele vai comprar no mínimo uma Twister 250. No mínimo, ou uma Phaser, mas o ideal mesmo é uma moto mais alta para ter mais conforto. E muita gente não entende uma coisa, cara, que não é só o fato de comprar a moto e economizar na gasolina ou na revisão, não é só isso. A economia ela também tá lá na frente quando ele precisar vender essa moto. Quando ele fizer um upgrade, quando ela já tiver com 80, 90, 100 mil quilômetros, ele precisar vender para comprar outra. Cara, tu pega essas Honda e essas Yamaha com 80, 90 mil quilômetros. Nós temos alguns grupos de repasse, isso é grupos de lojistas, né? Tu joga essas motos em grupo de repasse, tem gente para comprar sempre, não importa a KM da moto, cara, foi Honda e Yamaha, vai ter gente para comprar. Agora tu pega, por exemplo, uma Himalayan 411 ou uma Himalayan 450 com 70, 80 mil quilômetros e joga num grupo de repasse. Ninguém compra, ninguém quer. Por quê? Porque a pessoa tem receio, vai ser difícil de comercializar, vai ser difícil de vender, vai ser um pouco mais chato para a peça, não vai ter liquidez. E o cara que ele trabalha com moto, ele bota a quilometragem nas costas da moto, ele não é só na aquisição, não é só na manutenção, não é só nas peças, não é só na oficina, é também na liquidez, na desvalorização, na revenda. Às vezes o cara ele gasta o mesmo ou mais comprando uma dessas, só que lá daqui a 3, 4 anos, quando ele precisar trocar, ele vai ter esse retorno. Ele já teve esse retorno quando ele foi dando manutenção, quando ele foi trocando a peça, quando ele foi pagando, né, combustível para a moto, mas lá na frente, 3, 4 anos, quando ele for vender a moto, aí sim ele vai ter uma liquidez e uma menor desvalorização. E o cara que faz esse tipo de trajeto realmente do dia inteiro em cima da moto, por exemplo, o despachante lá que a gente trabalha, ele roda de bis. Só que, cara, ele faz Itajaí. Entendeu? Ele tá em cima da bis o dia inteiro, só que é só Itajaí. Agora tem uns que fazem tipo Blumenau, Itajaí, Floripa. Cara, os caras andam 250, 300. Aí tu vai botar uma CF na mão deles, tu vai botar uma Himalaia na mão deles, tu vai botar uma BMW G310 na mão deles. Eles não vão dar conta, cara. Daqui a 3 anos, 4 anos, quando eles for vender a moto, ninguém quer. Não vão pegar nem por 50% da FIP, por conta do estado e da quilometragem da moto. E só o que o cara vai gastar de manutenção, principalmente numa 2 cilindros, ele tá ferrado, ele não vai receber nada. Ele vai trocar 6 por meia dúzia, vai ser a mesma coisa que não trabalhar. Né? Então, assim, uma tem 40 cavalos, a outra tem 20. Claro, de 20 não tem nem radiador, não tem nem fluido de arrefecimento para trocar, é um radiador de óleo. Então tem muito menos componente para dar manutenção, para dar problema, para manter. Então tudo isso, cara, tudo isso a pessoa tem que analisar antes de comprar uma moto. Uma coisa é o cara comprar para lazer, para usar eventualmente dia de semana para ir e voltar do trabalho. A outra é o cara usar como ferramenta de trabalho. É completamente diferente. 4. Só escolher o ano, 1250 Triple Black 22 e 23 disponíveis, e ainda estão disponíveis, inclusive, chegaram há pouco. E o Zefini comentou, agora fala um pouquinho também dos preços das revisões, das peças de reposição, essas coisinhas que fazem os donos de BMW vender essas motos e comprar outras. Sabe o que faz o dono de BMW vender essas motos e comprar outra? Eu vou dizer para vocês o que faz. Comprar uma mais nova, comprar uma mais cara e comprar uma melhor. Tu já viu o dono de BMW vender moto por conta de manutenção, por conta de peça? Eu nunca vi. A gente tá 8 anos no mercado de compra e venda de motos, ano que vem, né, em junho ou julho faz 9, e eu nunca vi um dono de BMW vender a moto para comprar outra porque ele achou caro manutenção e revisão e peças. Não existe, cara. A BMW, cara, assim, ó, pode até soar arrogante, só que é a realidade, tá? É a realidade. Pode soar arrogante, mas é a realidade. É até grosseiro falar assim, mas a verdade é assim, ó. A verdade é a seguinte: se tu estás preocupado com preço de revisão, com preço de manutenção e com consumo ou seguro, é porque não chegou a hora de tu ter uma BMW, não chegou a hora de tu ter uma Harley Davidson, não chegou a hora de tu ter uma Ducati, não chegou. Esse tipo de moto é para quem não tem preocupação, eles saem dessas para ir para motos melhores e mais caras. Eles não saem dessa moto porque eles estão, meu Deus, eu não vou dar conta de pagar a revisão da moto, vou vender e comprar uma Honda. Até porque uma Honda compatível com essas motos também é cara de manter. Vídeo que a gente fez da Africa Twin, da revisão da Africa Twin, que nós gastamos R$ 2.500. Tá? Nós fizemos agora 3 revisão de GS
e foi 1.780 a 1.800, eu não lembro agora, foi 1.800 a da 1.300, e a da 1.250 foi um pouquinho mais barato, não era aquela revisão de regulagem de válvula, era a revisão normal, né, básica. E da Triumph foi 1.580 da Tiger. E a Africa deu 2,5. Então, assim, ó, quando tu chega num patamar de moto de alta cilindrada, tudo é caro, cara. Tudo é caro. Só que quem compra, compra pela moto, cara. O cara já tá num patamar que ele não precisa se preocupar com preço de revisão e peça de reposição. Ele não precisa. Ele sabe disso, ele quer o produto bom e ele está disposto a manter e pagar pelo produto bom. Então, cara, os caras desse tipo de moto aqui, ó, eles saem para motos mais novas. Todas essas ali que a gente tem na loja, todas saíram para motos mais novas. Não teve nenhuma daquelas que a gente comprou porque o cara estava apertado e precisava de dinheiro porque ele não estava conseguindo manter. Nenhuma. Todos eles saíram para motos mais novas. É normalmente isso que acontece. Quinta. Começou a chover Tiger na loja. Aí o Maicon Bitcoin, sei lá, comentou: FIP menos 30. Estão pedindo muito por elas. Linha F da BMW, promoção por 69.900. BMW 1399K0. Todas em 24 sem juros. Aonde, gente, que o Maicon arruma? Aonde? Eu quero saber aonde que as pessoas conseguem arrumar uma Tiger 900 2025, igual essas nossas, com 6.000 km, com 8, com 9. Aonde que existe por menos 30%? FIP menos 30%. Aonde que existe isso? Não existe nem leilão esse tipo de moto com FIP menos 30%. Provavelmente o Michael ele não entende nada do mercado de motos. Não sei nem se ele tem moto, talvez não, talvez ele nunca negociou uma moto, talvez ele nunca vendeu, porque não existe moto boa e moto nova por 70% da tabela. Não existe, rapaziada. Tu imagina se existisse. Se existisse, a gente tava cheio, mas não tem, cara. Existe uma realidade de mercado. Só que muita gente está muito por fora da realidade do mercado. E eu vou mostrar, olha aqui, ó. Linha F da BMW por 69.900. Já faz tempo que não tem. Já faz tempo. Hoje elas estavam agora esse mês em oferta, se eu não me engano, por 74, a de entrada, né? Só que agora já aumentou para 76. E outra, para ti pegar a taxa ali, ó, sem juros, em 24 vezes, só em 24, tu precisa dar 60% de entrada. Tu precisa dar 60% de entrada. Então eu vou mostrar a realidade do que normalmente acontece na loja. Quando a gente pega uma moto de 70 mil, tá? Quando a gente pega uma moto de 70 mil, só para vocês terem uma ideia, teria que dar 42 mil de entrada, tá? E fazer em 24 vezes ali para dar sem juros. Repito, 8 anos de loja, rapaziada. 8 anos de loja. Normalmente as pessoas não têm nem 40% para dar de entrada. 95% não tem nem 45% da entrada. E o que sobra, financia em 48%. Dificilmente alguém financia em 36%. Em 8 anos de loja, a gente nunca financiou uma moto em 24 vezes. Nunca. O pessoal sempre quer o maior número de prestações. Então é muito difícil a galera pegar o 24 sem juros por conta do valor da entrada e porque é só em 24. Porque normalmente o cara que tem o capital para botar 60% de entrada e fazer em 24 parcelas, às vezes ele nem faz parcelado. Ele já vai lá e paga à vista mesmo e não quer nem saber de parcela. Então é difícil alguém comprar nessas condições. E detalhe, a BMW de 99.900 que está em oferta é a 1.300 de entrada. É a menos vendida, ninguém quer. Por quê? Porque é uma 1.300 já de nova geração que perde o que tem na nova geração, que é a assistência eletrônica ali do radar de ponto cego, do alerta de colisão e do piloto automático adaptativo. Esses são os principais atributos da linha 1.300 nova e essa moto perde isso. Ela não tem nem o para-brisa elétrico. Tá? Ela perde tudo que a BMW botou nessa moto. Por isso que ela está em oferta, porque é a moto menos vendida. É a menos vendida, é que o pessoal menos quer. Por quê? Porque ela não tem o que veio nessa nova geração. Por isso que quando a gente bota as 1.300 ali na loja, as Option 719 e as Triple Black, a gente sempre tem na loja essas motos, vende rápido, principalmente se elas tiverem equipamento. Por quê? Porque elas já vendem depreciadas, já vendem equipadas e elas já têm esses sistemas eletrônicos. Então essa BM de 99.900 é a que menos vende. Né? A que menos vende por quê? Porque ela não é tão bem equipada e na hora de comprar as pessoas acabam não adquirindo nessa condição. Eles adquirem num 48 vezes, com uma entrada mais baixa, com uma moto na troca e tudo mais. Não tô falando, meu Deus, gente, assim, ó, eu não tô falando que é todo mundo assim, não é isso. Não dá para generalizar. Existem exceções, é claro que existe aquele que vai pegar
o 24 com taxa zero e vai dar 60% ou mais. Existe, com certeza existe, só que é a minoria. E falando que a gente vive esse mercado, cara, não é de achismo, é o que a gente vive aí em 8 anos de loja. Cara, assim, ó, é batata. A maioria das motos que entram na troca, a maioria, rapaziada, não entra quitada. O cara comprou, financiou ela e entra ainda com saldo devedor, com quitação para a loja fazer e financiar o resto na outra. Então acaba baixando mais ainda o percentual de entrada. Então, para finalizar aqui, Maicon, não existe moto dessa 30% abaixo da FIP, não existe. E mesmo se o lojista conseguisse por algum milagre, por alguma coisa assim, vender uma moto dessa por 30% abaixo da FIP, imagina quanto que ele ia ter que pagar nessa moto. Então não existe isso no mercado. Isso não existe, isso eu acho que nunca existiu. Eu nunca vi moto dessa por 30% abaixo da FIP. Vamos para a última. E o vídeo aí, Himalaia 450 é melhor que Ibex 450? Opinião sincera, esse vídeo é legal. E o carioca paraquedista aí comentou, gasta mais, vibra mais, anda menos, é mais pesada e é mais feia. Critério meu, claro. Agora vai me perguntar, já viu algum vendedor falar mal dos produtos que vende? Primeiro que nós temos praticamente grande parte das motos do mercado a gente já teve na loja. Então a gente é multimarcas, nós não somos vendedores da Royal Enfield, já começa por aí. Segundo, tem mais de 5.000 vídeos no canal. Mais de 5.000. Cara, tem um monte de vídeo MT-03, Master of Torque, a gente criticando que ela não é uma Master of Torque, ela é o menor torque da categoria, que ela é uma moto que promete entregar um torque excelente e não tem. Tem um monte de vídeo falando do pós-venda da Triumph, mesmo a gente vendendo Triumph. A gente sempre teve Triumph na loja e sempre reclamamos do pós-venda da Triumph, sempre falamos isso no canal. Então, cara, a gente sempre falou a parte boa e a parte ruim, a gente sempre mostrou a realidade das motos. Provavelmente esse carioca ele não deve acompanhar o canal, ele deve ter caído de paraquedas nesse vídeo, ele não conhece a maneira que a gente trabalha. Mas, cara, a gente sempre expôs no canal a parte boa e a parte ruim. Por quê? Porque o cara tem que saber o que ele está comprando. E o cara não vai deixar de comprar uma moto por um ponto negativo ou outro. O cara vai analisar, vai ter mais ponto positivo do que negativo, vai atender para ele e vai comprar. Então não tem problema nenhum a gente expor a parte ruim das motos, né? Segundo, ela não gasta mais, a Himalaia é mais econômica, né? O motor ele gira menos, é um cilindro, ele gasta menos. Vibra mais sim, ela vibra mais, existe uma determinada faixa ali de velocidade de cruzeiro que tu sente, obviamente mais vibração na Himalaia. Isso eu mostro no vídeo, já cansei de falar isso nos vídeos, a gente já falou. Anda menos, são bem compatíveis, inclusive a Himalaia tem um top speed um pouco superior, tá? Então são bem compatíveis, apesar da Ibex ser um pouquinho mais leve, ter 2 cilindros, elas são bem compatíveis em termos de desempenho. Até no top speed, que a gente conseguiu um 5.9 na Ibex, a Himalaia passa de um 5.9, ela desenvolve um pouco mais. É mais pesada sim, a Himalaia é mais pesada, isso é nítido. Tá? E a questão ali de feio ou bonito, realmente cada um tem uma opinião. Eu acho a Himalaia linda, acho legal pra caramba. Acho uma moto estilosa e não tão genérica. Acho que é uma moto de personalidade. A Ibex já é um pouco mais genérica. Quando eu falo genérico, não quer dizer que eu acho feio. Eu acho linda a Ibex. É uma moto muito legal. Mas genérico no sentido de ter o mesmo estilo, tipo de uma Teneré 700, de uma Africa Twin, de uma Transalp, de uma Africa Twin, eu já falei, né? É da... Qual que é aquela outra que tem também com essa frente alta? KTM, que é o que? Essa frente estilo rally, que não tem o paralama, não tem o bico, tem a frente bem alta. É um estilo mais off-road, um estilo mais genérico. E a Himalaia é algo mais retrô, ela agrada um público diferente. Então isso realmente é questão de gosto, eu gosto das duas. Eu só acho que a Himalaia tem um pouco mais de personalidade e a Ibex tem um design um pouco mais genérico. Não que isso seja ruim, isso é legal, agrada mais gente inclusive o estilo da Ibex. Mas é pessoal, né? É subjetivo, né? A parte ali de beleza da moto. E é isso, teve um outro hater aqui que a gente teve que responder. Não é hater, né? Que é opinião, né? Quando a gente posta vídeo na internet, a gente sabe que vai vir comentário, vai ter opiniões diferentes e tá tudo certo, cara. É assim que funciona mesmo a vida online. Mas espero aí que vocês tenham gostado do vídeo. A gente não costuma gravar em 4K porque não dá tempo de subir os vídeos, mas como a gente tá fazendo num dia para postar no outro, eu acredito que a gente vai conseguir subir esse videozão aí em 4K para vocês. Fechou, rapaziada? No mais, vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!